O mês de outubro, né, começou, no mês de setembro você sabe que deixou uma estatística triste aí, com muitos acidentes, com vítimas fatais, né, foi triste. E aí o mês de outubro, né, começou com uma morte no trânsito ali que foi causada por uma ultrapassagem feita de forma irregular, que foi aquele caso ali da Avenida General Arthur Carvalho. No mês anterior, como eu falei para você, no mês de setembro, 14 acidentes foram registrados com mortes aqui na região metropolitana. A maioria dessas ocorrências aí, de acordo com os técnicos, imprudência, que parece que é a principal causa desses acidentes. Sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui o coordenador operacional e estatístico do Grupo Tático de Trânsito da SMTT, o Domingo Carlos Silva Alves. Domingo, bom dia. Bom dia, obrigado por você ter vindo. Bom dia, Silvano. Um prazer. Pode sentar, Domingo, por favor, gentileza. Bom, Domingos, é uma questão preocupante a partir do momento em que a gente vê que parece que a imprudência continua sendo ainda a principal causa dos acidentes e, infelizmente, com morte. De fato, Silvan, a imprudência, na verdade, ela sempre acompanha, norteia, na verdade, todos os acidentes de trânsito, né? Infelizmente, algumas imprudências cometidas tanto por motociclistas, condutores de carros, né, acaba tendo vítimas tanto só com lesões leves, quanto também com situações fatais, né? Só para você ter uma ideia, em setembro nós tivemos 386 acidentes registrados. Muitos. E desses 386, 53 envolvia motociclistas. Ou seja, a moto, na verdade, ela está sempre frequente nos acidentes de trânsito, né? Sim. Claro que alguns condutores de moto, né, eles são bem, digamos, prudentes no trânsito, mas muitos outros não são, né? Fazem manobras inadequadas, como, por exemplo, esses últimos acidentes envolvendo motociclistas foram basicamente por imprudências, ultrapassagens mal executadas, manobras feitas em locais impróprios, como canteiros centrais, enfim. Então, os motociclistas, na verdade, eles sempre norteiam os acidentes, principalmente aqueles com lesões mais graves, né? O que contribui para isso? É a falta de consciência, a falta de educação para o trânsito? Enfim, tem uma justificativa nesses dados técnicos que vocês têm? Sim, tem, claro, né? Na verdade, os acidentes eles ocorrem por vários fatores, né? Desde a questão da engenharia da via, que alguns locais de fato contribuem, a questão da ineficiência de sinalizações em alguns locais, mas em sua maioria mesmo é por conta de imprudências. Tanto que em locais que às vezes são bem sinalizados, que as vias são bem estruturadas, mesmo assim ocorrem os acidentes de trânsito. Entendeu? Por exemplo, essa questão de ser imprudente, ela chega a passar do condutor também para o pedestre? Sim, claro também, né? Existem muitos acidentes que ocorrem por culpa de condutores, mas também existem outros, como os atropelamentos, que às vezes também são causados por pedestres, né? Principalmente pedestres, às vezes, que teimam em não querer atravessar no local adequado, como as faixas de pedestres, pedestres que às vezes teimam, ao invés de transitar por calçadas, às vezes preferem ficar transitando pelas vias, e às vezes quando orientados a atravessar pela faixa de pedestre, que é o local seguro para que o pedestre atravesse, eles às vezes retrucam, né, e dizem que vai perder muito tempo, e aquela falsa sensação de vantagem, né, de estar ganhando tempo. Vai ganhar tempo. Pois na verdade está aumentando o risco de se envolver em acidente de trânsito. É muito comum a gente observar cenas onde o cidadão está ali próximo da faixa, mas ele prefere não caminhar alguns metros e atravessar num ponto que é um ponto muito perigoso para ele. É positivo. Inclusive, pedestres já têm o hábito de atravessar em determinados locais que antes existiam faixas. Sim. Só que por conta de uma mudança viária, alguns locais, as faixas elas foram colocadas em locais diferenciados, né? Exato. Só que os pedestres, às vezes, pelo costume e o hábito de o tempo todo atravessar naquele local, às vezes não querem andar mais um pouco para atravessar num local seguro que é a faixa de pedestre. Inclusive, alguns condutores também acabam tornando o trânsito um pouco inseguro, arriscado, por justamente parar nesses locais onde tem demanda de pedestres, mas que não tem a faixa necessária para ele atravessar. E aí, às vezes, o veículo para, outros condutores, às vezes, não estão esperando que o veículo da frente pare, né, para que os pedestres atravessem, e aí acaba consequenciando um outro acidente de trânsito também, né? Assim como o pedestre, ele geralmente não usa a faixa de pedestre,
É difícil também encontrar condutores que querem respeitar a faixa de pedestre. Ainda tem muito isso, Domingos? Muito, muito, muito. Inclusive, alguns condutores, às vezes, eles só param na faixa ou quando tem um semáforo, né, obrigando eles a parar, ou então quando tem um agente fiscalizador, né, justamente orientando e pedindo para que ele pare, né? Apesar de vários pedestres, né, às vezes solicitarem através de sinalizações para os condutores, né, para que ele possa atravessar, mas nem todos os condutores respeitam. Infelizmente, é uma má educação que ainda perpetua, mas que isso está mudando aos poucos, né? Tem várias campanhas que são feitas, de educação. Né? Inclusive, recente agora, teve a Semana Nacional de Trânsito, né, no dia 18 a 26 de setembro, e que teve muitos agentes que foram em escola justamente orientar os filhos, né, para que esse trabalho que seja feito com os filhos possa ser levado para casa, para os pais, através deles também, né? Há dias atrás eu recebi aqui o Lorival, que é do SOS Vida, e ele batia bastante, falando muito nessa tecla, batendo bastante nessa tecla, de que a questão se muda ou se vai se mudar essa realidade através da educação. Você concorda com... Não, concordo sim. Inclusive é aquele chamado trabalho de formiguinha, né? Sim, sim. Porque claro que essa mudança ela não vai ser de uma hora para outra no estalar de dedos, né? Sim. Vai levar um certo tempo para que de fato o trânsito se torne 100% ou chegue próximo desse 100% seguro, né? Então esse trabalho, querendo ou não, ele começa na criança, né? Através da escola, começando a trabalhar justamente naquele momento que a criança começa a ver o que é certo, o que é errado, e através disso levar para os pais. Mas a criança acaba sendo um agente transformador. Justamente. Que ele já vai vendo o pai dele dirigindo, fazendo uma irregularidade, e aí ele já chama a atenção. Positivo, exatamente. Ele acaba sendo mediador, né, dessa situação. E existe também aquelas orientações que é feita já com as pessoas adultas diretamente no trânsito, né? Tentando conscientizá-los, né? Sim. Agora é importante que todo condutor, ele saiba que o trânsito, ele necessita de segurança. Se você não tem aquela segurança necessária para poder conduzir um veículo ou para fazer parte do trânsito em geral, como condutor ou como pedestre, você, na verdade, está fazendo com que o trânsito se torne mais inseguro. Então, nosso papel como cidadão é justamente fazer com que essa situação mude e fique mudando aos poucos, né? Para que a gente possa transitar com o nosso veículo, estando preocupado somente consigo e os outros também, com eles também, né? E a gente possa fazer com isso com que o trânsito se torne mais seguro e mais apropriado para que a gente possa utilizá-lo. Nessas transformações que estão sendo feitas aqui no Jaracati, depois, obviamente, depois do acidente, depois dos protestos feitos lá pela população, eu tenho visto agentes da SMTT lá na faixa que foi mudado de local, se não me engano, essa faixa, auxiliando as pessoas a atravessar. É preciso isso para que as pessoas ganhem o hábito, o costume de utilizar aquela faixa que está sendo colocada lá agora? Sim, sim. Na verdade, toda mudança, né, a princípio é necessário que tenha uma orientação, né? E é justamente o que está sendo feito ali no local. Porque ali as pessoas, pela aquela questão de você querer ganhar tempo, atravessavam em qualquer lugar, né? Então, como foi feita a mudança do local da faixa, né? Então, foi necessário que os agentes fossem deslocados para lá para que começasse a orientar essas pessoas a utilizar esse espaço, que é o espaço seguro para eles fazerem a travessia. Mas, infelizmente, a gente ainda vê pessoas ainda que teimam em querer utilizar espaços mais perigosos, né, que é locais impróprios para poder fazer a travessia. Mas o propósito, inclusive depois desse acidente que ocorreu, né, foi justamente esse, né, para fazer com que aquela população ali que tem o costume de fazer aquela travessia diariamente, manhã, tarde e noite, ela possa utilizar o espaço adequado que é a faixa de pedestre. Todo pedestre tem que saber que a travessia numa via tem que ser feita pela faixa. É o local seguro e apropriado para que isso seja feito. Bom, Domingos, se tem dados, por exemplo, a gente falou de carros, motociclistas com um número muito alto de envolvimento em acidentes, mais de 50, não é isso? 53. Segundo os dados que vocês têm, 53. Ciclistas, nós temos também deparado, de vez por outra, aí com acidentes também envolvendo ciclistas. Sim, ciclista também, assim como pedestre, também faz parte do sistema de trânsito, né? Então a gente vê também que tem acidentes que envolvem, de fato, ciclistas, sim, né? Só que é menos comparado com a quantidade de motos. Com a quantidade de motos, né? Mas a gente tem dados também, né? Inclusive, mais ou menos, geralmente os acidentes envolvendo ciclistas, né? São acidentes que vitimizam, né? E que nesse caso, geralmente, esse tipo de ocorrência são registrados pelo Instituto de Criminalística, né? Que é o ICRIM,
porque geralmente quando tem lesões, né, eles que fazem esse tipo de atendimento, né? Sim. Mas a gente já foi em acidentes que envolvem ciclistas, tem também veículo de propulsão animal, né, como as carroças também, que já teve acidentes envolvendo também esse tipo de categoria, mas que tanto ciclista, motociclista, quanto carroceiro, geralmente esse tipo de acidente é gerado por uma imprudência, seja de um ou seja de outro, mas é o que sempre tem a imprudência tipo... lá como pano de fundo nessas questões aí. Exatamente. Domingos, foi um prazer, tá? Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Silvano. Claro, não vão faltar outras oportunidades para a gente conversar, com certeza. Porque é importante, é uma prestação de serviço e orientação, é claro, no geral para a comunidade. Exatamente, né? E se a comunidade precisar, né, do trabalho do Grupo Tático de Trânsito, nós temos os nossos contatos, né, que é o 3214-1149 e o 98607-9807. Você pode repetir, por gentileza? 3214-1149 e 98607-9807. Obrigado, bom dia Domingos. Bom dia para você.